Oi, lindos de tia! Agora nessa aula nós faremos a correção, onde a tia vai explanar algumas respostas complementares, junto com as de vocês. Ou nós vamos fazer mesmo a correção das respostas de interpretação, tá bom? Então eu conto com o auxílio de vocês. Prestem bastante atenção. Podem estar pausando a videoaula para que vocês acompanhem e não percam nenhum detalhe, tá certo? Ok? Vamos lá. Agora, com o livro em mãos, nós vamos para a parte do diálogo com o texto, onde diz: o narrador dessa história é... Quem é o narrador dessa história? Sherlock Holmes, tio Clarimundo, Noca ou o narrador não é um personagem da história? Sim, o narrador é o sobrinho do tio Clarimundo. Onde que nós vamos identificar isso? Logo abaixo, onde diz: pinte o trecho do texto que pode justificar essa resposta. Então, vamos lá justificar? E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Então, o textinho que comprova que o narrador, olha lá, é o sobrinho do tio Clarimundo, é o texto 2. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a empregada, a velha empregada. Então, peguem um lápis de cor e pintem essa parte. Tio, posso usar a marca-texto? Pode sim também, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, lá na página 26. Aqui. Releia, então nós temos que ler novamente, né? Esse trecho do texto. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. A que caso eles estão se referindo? Que caso que está deixando eles malucos? Eles se referem ao caso do sumiço da galinha do galinheiro. Não é esse o sumiço que está deixando todo mundo desamparado? Se você colocou uma resposta parecida, mas que não esteja igual a complementar da tia, não tem problema, quarto ano. Vocês só têm que fazer a interpretação correta e estar atentos à ortografia. Sempre iniciar a resposta com letra maiúscula e finalizar com ponto final, ok? Então, a que caso eles se referem? Ao caso do sumiço das galinhas do galinheiro, tá bom? Vamos lá para a questão 2, 3. Assim que Sherlock Holmes chegou para elucidar o caso, anunciou seu principal suspeito. De quem que ele desconfiava? Se vocês voltarem lá no texto, tem uma passagem que deixa bem claro isso, que ele desconfiava do mordomo. Agora, o engraçado é, por que logo ele desistiu da ideia de investigar esse suspeito? Ele desistiu dessa ideia porque foi informado que na casa não havia mordomo. Então, como que o mordomo ia ser o principal suspeito? Não tinha como. Se você não conseguiu interpretar dessa forma, você pode estar fazendo a correção, acompanhando aqui junto com a tia, tá bom? Sempre iniciando com letra maiúscula e finalizando com ponto final. Quarta questão. Em meio à investigação, Sherlock Holmes ele decidiu dormir no galinheiro. Por que ele fez isso? Vamos analisar. O detetive Sherlock Holmes ele decidiu dormir no galinheiro para ficar de guarda, para descobrir quem estava roubando as galinhas. Então, para que mais que o detetive ia dormir lá no galinheiro? Para tentar descobrir, não seria isso? Essa estratégia de investigação deu certo? Por quê? Não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque ele dormiu mesmo e não acordou durante o sumiço de outras galinhas. Então, não adiantou, né? Ele tentou dormir lá para saber quem estava roubando-as e ele acabou dormindo e não viu o roubo de outras galinhas.
Vamos lá para 127, para a página 27. Numere a sequência dos fatos apresentados a seguir, de acordo com a ordem em que são narrados no texto. Então, vocês tinham que validar o texto, ler mais de uma vez, não é isso? E logo após a leitura, vocês iam colocar a sequência das cenas do crime. Vamos lá acompanhar junto com a tia. Primeiro, o que é que acontece? Primeiro, o tio Clarimundo, ele contrata Sherlock Holmes para solucionar o enigma do galinheiro. Então, a primeira cena, o primeiro fato, ele contrata o detetive. Segundo, Sherlock Holmes começa sua investigação pelo quintal da casa, examinando cuidadosamente todas as pistas que encontrava. Terceiro, mesmo com Sherlock na casa e fazendo questão de dormir na cena do crime, as galinhas continuavam sumindo do galinheiro. Quarto, apenas uma galinha no galinheiro restava e Sherlock decide chorar na frente de todos como parte de uma estratégia para resolver o caso. Quinto, Noca, a empregada velha, confessou ser a culpada do sumiço das galinhas, justificando que as roubava para doá-las a famílias pobres de uma favela. Então, essa foi a sequência de fatos, de cenas que ocorrem na investigação do enigma do galinheiro, ok? Então, façam uma correção, pausem o vídeo e vão enumerando corretamente, tá bom? Vamos lá para 6. Releia este trecho do texto. Vamos lá. Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Wilson, uma fortuninha em chamadas internacionais. Observe que no texto a palavra fortuninha ela está grifada, negrita e em vermelho. Você acha que o autor ele utilizou a palavra fortuna no diminutivo para indicar o tamanho pequeno das cédulas? Para indicar que gastaram pouco dinheiro nessas ligações ou ele tinha outra intenção? Explique sua resposta. Então, você explicar a melhor resposta que você teve em relação a isso. Mas se nós observarmos o contexto do texto, o contexto dessa expressão no diminutivo, o autor tinha outra intenção. Ele quis chamar atenção para o valor da ligação internacional, mas fez de uma maneira irônica, não é isso? Então ele quis dizer o quê? Que fortuninha é porque ele ia gastar uma grande fortuna, só que ele usou a palavra no diminutivo para ironizar a questão, tá bom? 7. Que estratégia Sherlock Holmes usou para fazer com que o culpado confessasse o roubo? Então, nós voltamos lá no texto e verificamos que Sherlock, ele fingiu chorar, né? Fingiu ser um péssimo detetive, que ele não conseguia resolver o caso, que ele não devia ser contratado, para que a pessoa, o culpado, ficasse com pena dele e confessasse o crime. Então, vocês vão colocar Sherlock Holmes fingiu chorar para que o culpado, com pena dele, confessasse o roubo. Ponto. Depois de ler o texto até o final, ficamos sabendo que Sherlock, por incrível que pareça, estava enganado. Afinal, quem era o verdadeiro culpado? E aí? O verdadeiro culpado era o sobrinho do tio Clarimundo, o narrador da história. Ele roubava as galinhas para dar aos favelados. 8. Um detetive sabe fazer boas perguntas, certo? Então chegou a sua vez de perguntar.
Agora que você já conhece o texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, faça uma pergunta sobre o texto que ainda não tenha sido feita, a tia quer uma nova. E escolha um colega para respondê-la. Depois, você mesmo fará a correção. Nesse momento, a gente pode estar fazendo a troca de ideias online depois, tá bom? Mas a tia quer que você mesmo coloque a sua pergunta e a sua resposta, uma que ainda não tenha sido feita, ok? Espero que vocês tenham achado divertido o texto, gostado de fazer as correções. Voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias, esclareça suas dúvidas e vamos continuar praticando a leitura e a interpretação textual, tá bom? Até a próxima aula. Beijão, capricha!